O Nax de novo, rapaziada. E hoje voltamos com a obrinha do protagonista que é pro play de joguinho de PC. Pera aí, nem sei não. Isso não é ideia não, boy. Já não esqueça não, hein? Deixa o like aí, comenta pra dar aquela fortalecida no canal. Indo pro que interessa, que ele não se lembraria incorretamente do nome de Xiaomei, mas ele começa a andar, dizendo que deve ir até a vila inicial e encontrá-la diretamente. Shiri continua andando por um longo tempo. Seu rosto estava cansado e ofegante enquanto ele usava sua jaqueta para se proteger do sol. Enquanto isso, o mapa do cosmos exibe sua localização atual. Sheila se pergunta se ele cometeu um erro, ou se não havia uma vila inicial naquela área. Ele se pergunta em que tipo de inferno estava. O sistema começa a contatar o personalizador do jogo em 20%. Então, aumentando para 60%. O suor escorre do rosto de Zilly, caindo até das suas mãos, mas o sistema diz que ele está em uma área que eles não conseguem alcançar. O garoto entra em pânico. Entra em pânico, dizendo que não consegue se conectar ao sistema de customização e que algo deve estar errado. Por quê? Com esse tipo de clima, ele perderia 900 ml de suor por hora. Assim, a desidratação era apenas uma questão de tempo. Portanto, no entanto, ele não queria mais jogar este jogo. Ele diz que não esperava que o jogo fosse tão difícil, mas acha que deveria sair agora e explicar mais tarde. No entanto, o jogo diz que ele não pode sair dessa área. Sheila fica assustado com isso, tentando pressionar o botão de sair novamente e perguntando se estava brincando com ele, mas cada tentativa resulta no mesmo desfecho, sendo incapaz de sair do jogo. O menino pergunta o que significa ser incapaz de sair do jogo e se pergunta se está preso naquele jogo para sempre, mas o sistema diz que ele tem uma lição, surpreendendo-o. O menino. Sua missão é sobreviver com uma adoração infinita, sem recompensas ou penalidades. Zilli se ajoelha e grita que só queria brincar com Xiaomei, mas agora está preso ali. Ele bate no chão, amaldiçoando o jogo, dizendo que não importa o quanto tente, ele não consegue sair do jogo ou contactar ninguém. Perguntava-se se ficará preso lá para sempre. 8 horas depois, ele ainda não conseguia acreditar que estava preso lá. O tempo passou, e ele aceitou o fato de que não podia sair e descobriu que esse jogo imita a realidade. O calor e a desidratação eram totalmente reais. No entanto, ele queria sobreviver, então precisava encontrar uma fonte de água potável. Ele pega uma pedra do chão, dizendo que em um programa de sobrevivência foi mencionado sobre calcário, que muitas vezes é encontrado perto de nascentes. Seus olhos começam a brilhar ao perceber isso. Aquela área tinha muito calcário, então deve haver água por perto. O garoto parte para encontrá-la, dirigindo-se para a nascente. A água, mas o lobo estava farejando o caminho em direção a ele, sedento por sua nova presa. Shiloh segura uma pedra, rezando para que seu julgamento não esteja errado. Então, ele ouve o som de uma gota caindo, vindo de uma fonte de água dentro de uma caverna. Ziri mantém uma expressão sedenta enquanto olha para a água. Ele umedece os lados secos e mergulha em direção à água, estendendo a mão o máximo que pode, mergulhando o rosto na fonte de água, bebendo-a imediatamente. Shiloh reflete que foi revigorante e como era bom estar vivo, mas um lobo estava se aproximando da caverna, olhando faminto para dentro, em busca de sua presa. Shiloh deita-se ao lado da fonte de água. Ele diz que o problema da água está resolvido, mas ainda não pode deixar a área. Então, ele se senta no chão da caverna. Ele menciona que, sendo um jogo, deveria haver uma notificação sobre como sair do deserto, mas ele só vê o sistema exibindo o mapa e mostrando sua localização atual. O sistema informa que a função de mapa só mostra áreas exploradas, e Shiloh reconhece que não seria fácil. Ainda assim, ele decide verificar suas estatísticas primeiro, encontrando todos os seus atributos no nível 1, incluindo sua habilidade de cura. Ziriko lembra que suas estatísticas são baixas, e que ele não tem habilidades ofensivas, então se encontrar monstros, só conseguirá correr. Ele se pergunta se poderia adquirir novas habilidades. Então, ele decide verificar seu equipamento, abrindo o pacote inicial. Ele clica no botão de abrir e o equipamento aparece do nada. Shilu fica surpreso que o pacote inicial de curandeiro inclua uma espada. Para segurança, ele decide equipar tudo, colocando as luvas e embainhando a espada. Sheila rapidamente se move para o lado, balançando sua espada e cortando o ar. Ele trabalha em sua postura, mudando sua posição, balançando a espada para baixo. Então, ele assume uma postura de combate voltada para a entrada da caverna. Shiri respira fundo. Ele gira sobre o pé, cortando uma pedra dentro da caverna ao seu lado. O rapaz diz que o impacto e a nitidez da espada parecem reais. No entanto, uma notificação de durabilidade aparece, lembrando-o de que é apenas um jogo. O estômago de Shiri ronca alto. Ele reflete que não tem informações, mas deve encontrar comida. Caso contrário, a fome pode levá-lo para outra vida. O rosnado das profundezas da caverna chama a atenção de Shili. Ele se pergunta o que for esse som. Virando-se, ele procura a fonte. Ele se aproxima do fundo da caverna e percebe que é muito maior do que inicialmente pensava. Sheila reflete que estava tão aliviado por encontrar água que se esqueceu de explorar mais este lugar. Um osso rola pelo chão. Sheila pula ao ver o osso, mantendo os olhos nele. Ele vê centenas de esqueletos diante deles. O garoto se pergunta se são ossos de animais. Ele pega um osso do chão, segurando-o na mão. Segurando-o, ele nota numerosas marcas de mordida nele. Ele reflete que esse tipo de marca de mordida foi descrito em livros escolares, mas entra em pânico, exclamando que não pode ser. Ele corre, gritando que precisa sair dali. Nesse momento, o lobo avança sobre ele, tentando morder a cabeça do Gilei. O garoto está apavorado, enfrentando a perspectiva da morte.
No entanto, ele desvia do lobo, abaixando-se e rolando para o lado. Ele se recompõe, ficando frente a frente com o lobo, observando que é um lobo do deserto com alta resistência, capaz de viajar 10 km por hora e, em calor extremo, até 15 km. É conhecido por alcançar velocidades de 65 km por hora ao perseguir presas. Seu ataque é uma mordida com força de 200 kg, com uma fraqueza sobre a barriga, e está 3 níveis acima dele. Sheila agarra seu braço, afirmando que este lugar está cheio de monstros, porque quando o lobo atacou, sua velocidade era muito superior à dele. Não há como escapar correndo. Então, ele desembainha a espada, erguendo a espada para encarar o lobo. Ele diz que se perder, encontrará a vida após a morte. Quando Zid estava no primeiro ano do ensino médio, ele era o capitão do clube de Kendo Typhoon, balançando sua espada, movendo a lâmina de madeira para cima e para baixo enquanto contava 1 e 2. Esse dojo estava cheio de troféus. Zaid era o mais jovem praticante de 6º nível e o mais talentoso da cidade. Mas ele aprendeu Kendo quando jovem, porque sua mãe era uma grande fã. Ela era louca por uma estrela da cidade J, Muser. Ela o inscreveu em aulas de Kendo, forçando-o a aprender, para Sheila. No entanto, suas razões para praticar Kendo eram muito mais simples. Ele só queria usar roupas legais. Ele começou a participar, mas percebeu que não era tão fácil quanto imaginava, porque quando o oponente ficava na sua frente, tudo ficava em silêncio, e ele conseguia até ouvir seu próprio batimento cardíaco. O medo desconhecido começou a surgir dentro dele, tornando seus movimentos erráticos e lentos. A origem desse medo era simplesmente sua própria fraqueza, levando à sua derrota. A única maneira de ficar mais forte era continuar praticando, não importando o clima, a hora ou o dia. Todos os dias, ele continuava treinando, usando todo o seu tempo livre para praticar, repetindo as mesmas ações, mas foi derrotado. Ele conseguiu se machucar, mas nunca parou de praticar ou de balançar sua espada. Como resultado, ele recebeu um prêmio, pois eventualmente se tornou o mais jovem praticante 6º Dan e nunca parou de treinar. Nisso, neste mundo, os fortes sobrevivem e os fracos são devorados. O lobo avança contra Chile, que reflete que nunca se pode saber quão forte ou aterrorizante será o próximo oponente. Ele prepara sua espada para um golpe, percebendo que, naquele momento, era a sua chance perfeita. Ele golpeia o lobo, gritando para não o subestimar. No entanto, a espada rebate após atingir a pele do lobo. A mão de Jiri treme, e ele se pergunta o que acabou de acontecer. Significado. Enquanto isso, o lobo olha para trás, enfurecido. Ele atinge o abdômen de Shirley com sua cauda, ferindo-o ainda mais. Então, lança Shiryu contra a parede da caverna. Shiryu desaba no chão, ofegante. Ele se pergunta o que está acontecendo e por que seus ataques não estão causando nenhum dano. Seus ataques eram ineficazes e não conseguiam furar a defesa do lobo, embora sua fraqueza estivesse sob a barriga. Shiryu questiona se seus golpes realmente não têm efeito. O lobo do deserto avança contra ele. Ele desvia da mordida e reconhece o ponto fraco, mas o lobo é rápido demais para ele, virando todos os seus pontos vitais. Eventualmente, ele acaba contra a parede da caverna, fazendo sua última resistência. O pé dele. Shir reflete que não consegue causar nenhum dano e está apenas se defendendo do ataque. Se isso continuar, ele logo será morto. Ele se pergunta se este é realmente o seu destino, morrer neste lugar completamente desconhecido. O sistema alerta-o de que sua saúde está baixa e instrui-o a restaurá-las. Shuelo reflete que, como o ponto fraco do lobo é sua barriga, ele pode ter uma chance. O lobo avança sobre ele novamente. Shuelu se prepara, dizendo que tem apenas uma chance de derrotar este monstro, ficando cara a cara com ele. Sangue boteja no chão. O lobo conseguiu morder Shuelu. Ele feriu-o, mas Gelo se saqueia o lobo com sua espada. Ele diz para o lobo tentar ignorar seu ataque desta vez. Então, ele joga o lobo de lado, declarando sua vitória. Ele deixou o lobo mordê-lo para expor seu ponto fraco, uma estratégia arriscada. Uma jogada arriscada, mas felizmente, funcionou. O sistema notifica Chile que ele derrotou o lobo do deserto, ganhando 5 níveis e 25 pontos. Instantaneamente, uma aura o envolve. Ele reflete que subir de nível curou suas feridas. O sistema então anuncia que uma loja de itens misteriosos foi desbloqueada. Chile olha para trás em resposta. Ele reflete sobre estar preso neste mundo de jogo, ganhando pontos de experiência após derrotar o lobo do deserto, subindo de nível e ganhando uma esposa. Pontos. Ele se pergunta o que poderia ser essa loja misteriosa do sistema. Decidindo verificá-la primeiro, ele entra na loja. Uma aura começa a aparecer diante dele, exibindo vários tipos de itens raros e extremamente poderosos, de espadas a armaduras. Sheila se pergunta se esta é a loja. Ele percebe que a loja usa níveis para desbloquear opções, e seu nível diminui ao desbloquear coisas. Sheila observa que, além de suas, eles vendem itens domésticos e eletrodomésticos, questionando por que alguém compraria eletrodomésticos em um jogo. Ele também nota que o sistema de mercenários requer 100 níveis para desbloquear. Um círculo se forma no chão após ele pressionar um botão no sistema. Uma garota emerge dele. Se ela aponta uma faca para Gyula. Ele se pergunta se isso é algum tipo de apresentação de vídeo, mas círculos começam a se formar no chão. Artistas marciais ofensivos saem deles. Tipos defensivos também emergem, junto com magos baseados em magia. E por perto, ladrões do tipo assassino. Silas está impressionado com a variedade de tipos. Ele pede para esperarem. Em seguida, ele mata uma fada do tipo serviço. Olhando para
Olhando para isso, ele se sente envergonhado. Ele se pergunta quem projetou isso e se estavam sugerindo que ele morresse virgem aqui. O sistema afirma que, no nível atual de Lei, ele só pode ativar os essenciais diários. Lei comenta que não tem escolha e instrui o sistema a desbloqueá-lo. O sistema anuncia que ele desbloqueou 5 pães doçura e 3 Feliz Nerd Waters. No nível atual, estes são os únicos itens que ele pode trocar, mas ele precisa comer e recuperar energia para sobreviver. Ele então pede ao sistema para exibir suas estatísticas, observando que sua condição parece boa, mas pensando que aumentar seus atributos o tornaria mais forte. Mas nenhuma mudança ocorreu ao adicionar pontos. No entanto, esses atributos determinaram seu destino ali. Ele analisou o que cada estatística fazia, e refletiu que havia uma diferença de 5 níveis entre ele e o lobo do deserto, tornando sua força e velocidade superiores. Com isso em mente, Zilli alocou 5 pontos para estatísticas físicas, 10 para força e agilidade. Em seguida, distribuiu os pontos em cada atributo. Ele podia sentir seu corpo mudando e sua força melhorando de forma notável. Feliz. Com um sorriso, ele comentou como era incrível ficar mais forte. Mas Gila olhou para trás, vendo vários lobos e percebendo que toda a matilha havia chegado. Ele preparou sua espada, dizendo que era hora de testar os efeitos, e avançou, querendo ver se conseguia derrotar todos os lobos na caverna. Os lobos avançaram em sua direção, mas suas bocas encontraram a espada de Gilly, e um foi partido ao meio. Gilly subiu de nível, observando que não precisava mais atacar pontos fracos para causar dano. Outro lobo avançou em sua direção, tentando para mordê-lo, mas Zilli o cortou novamente. Ele observou que, com seus atributos aumentados, sua habilidade com a espada havia melhorado, e que tudo o que restava era cuidar dos lobos. Ele saltou do chão em um instante, preparando sua espada para atacar os lobos enquanto ela brilhava. Zilli, avançado, cortando todos os lobos. Eles foram simplesmente abatidos e enviados para o além com um único golpe. O garoto subia de nível a cada lobo que derrotava. No final, ele ganhou 15 níveis, 24.000 pontos de experiência e 75 pontos de atributo. Sentado sem fôlego sobre os lobos caídos, Shiloh comentou que, como esperado, subir de nível era fácil se ele derrotasse muitos monstros. A noite caiu na caverna. Shiloh estava na entrada, refletindo que agora que tinha comida e água, tinha tudo o que precisava. Ele deveria explorar mais os arredores. Ele notou pelos no chão na entrada da caverna, surpreso com o que viu. Vários lobos do deserto estavam derrotados no chão. Seus esqueletos eram visíveis para Gilly. Ele se perguntou o que eram todos aqueles lobos derrotados, até ouvir o som de um ser, empalado. Chile preparou sua espada e olhou para cima. Ele viu uma figura no topo de um penhasco, tendo perfurado o abdômen do lobo. A figura observava o garoto de cima. Chile se perguntou quem era essa pessoa, mas a figura não respondeu. Chile refletiu que algo estava estranho. Alguém esteve lá instantes atrás, e com todos esses corpos ao redor, ele não conseguia imaginar outra coisa. Ele se perguntou se havia outro jogador preso no jogo como... Ele apontou sua espada para o corpo derrotado do lobo. Notou que estava completamente drenado de fluidos. Ele arrastou o corpo do lobo para longe do penhasco. Ziri refletiu que este jogador deve ser extremamente cruel. Mas ele ficou alarmado com o que aconteceu em seguida. Um aviso de perigo apareceu no sistema. Ele percebeu algo avançando em sua direção. Sheila virou a cabeça para ver a aproximação. Ele diminuiu o ritmo. Relampejou nele, perfurando o chão e soltando uma pequena gota de sangue. Uma larva estava na frente dele. Sua espada perdeu 25% de durabilidade, e a larva caiu no chão. Gila percebeu que aquilo que havia derrotado os lobos não era humano. Ele viu um pé se aproximando dele, do qual surgiu uma figura não humana, cuja mão, severadas. Este era um monstro de alto nível. A mão do monstro começou a vibrar na frente de Gilly. Ele refletiu que estava no mesmo nível dos lobos que ele havia enfrentado antes. Se não fosse por seu aumento no atributo de agilidade, ele teria morrido no ataque anterior do monstro. O monstro regenerou sua mão, para substituir a que foi severada. Sheila se perguntou como ele regenerou seu próprio braço. Era chamado de Dominador Errante, com um desconhecido. No deserto de Lacônia, era conhecido por sua velocidade, um predador de predadores que consumia o sangue de outros monstros. Ninguém jamais havia escapado de sua caçada. Chile havia se preparado para enfrentar diferentes tipos de monstros, mas a intenção assassina deste o sobrecarregou. Isso o fez sentir-se como uma formiga insignificante, impotente, esperando ser enviada para a vida após a morte. Zilli nunca tinha sentido tanto medo em sua vida. O dominador errante avançou, investiu contra o garoto com um golpe da mão. Zilli viu o ataque chegando e amaldiçoou. Quando a mão do dominador tentou atingi-lo, causou uma nuvem de poeira que explodiu na área, mas Zilli desviou do golpe. Jogando-se para o lado, Shiloh refletiu que não importava se ele era forte. Ele preparou sua espada para um golpe descendente, dizendo que não se deixaria intimidar por isso. O ataque estava prestes a atingir o dominador, mas ele desviou do ataque, fazendo com que a espada de Gilly atingisse o chão. O garoto olha para trás, perguntando-se o que havia acontecido. Ele vê o vagante com um soco mirando sua cabeça. Ele joga o garoto longe. Chile cai no chão com sua espada. Ele rola para o lado, incapaz de fazer qualquer coisa. Ele finca sua espada no chão, determinado a não deixar isso acontecer novamente. Ele se levanta com sua arma na mão.
Arfando, o garoto não sabe o que fazer. Ele diz que isso é o que o sistema chama de velocidade absoluta, enquanto seu rosto continua machucado. Sheila se levanta após levar o golpe da criatura. A criatura começa a falar em sua própria língua. Move-se num piscar de olhos, avançando em direção ao garoto, mirando um soco em seu abdômen. Sheila cospe sangue ao receber o golpe. Ele desaba no chão imediatamente após, cuspindo mais sangue. Ele comenta que a criatura poderia tê-lo enviado para o além agora mesmo, e se pergunta por que não o fez. A criatura move a boca, então chuta Shelly, fazendo-o voar novamente. O menino luta para se levantar, tremendo. A criatura se aproxima de Shelly e entrega-lhe sua arma. Shelly se pergunta por que ela fez isso e o que era. Planejamento. O viajante abre a mão, estendendo os dedos, e aponta para o pescoço. Shelly se pergunta se a criatura está pedindo para ele tentar enviá-la para a vida após a morte. Ele se pergunta por que isso parece um gato brincando com um rato antes de matá-lo, percebendo que o viajante está apenas brincando com ele. Uma explosão ocorre à distância perto da batalha. A durabilidade da arma de Shelly cai 80%, e ele cai no chão, amaldiçoando o vagante. Ele diz que sua velocidade é esmagadora, e seus ataques não conseguem causar nenhum dano, mas o vagante o agarra pela camisa. Sheila o chama de bastardo, sendo sufocada pelo vagante, incapaz de revidar. O vagante começa a falar sobre os humanos. Sheila se pergunta se ele pode falar, mas o vagante diz que os humanos são fracos, como. No entanto, Sheila corta sua mão. Ele se afasta da criatura após o ataque, chamando-a de a única fraca aqui, e amaldiçoando-a novamente. Mas o vagante simplesmente observa sua mão amputada. Ele diz que isso é interessante, pois faz séculos desde que encontrou um humano, que o excitou tanto. Zyle responde que sente o mesmo. Faz muito tempo que ele não se sentia tão energizado. Sua família e amigos estavam esperando por ele, e ele tinha uma longa vida pela frente. Uma aura o cerca enquanto ele declara que não morrerá em um lugar como este. Ele grita que definitivamente voltará para casa. Uma luz brilhante irradia por toda a área, até forçando o andarilho a proteger os olhos, enquanto envolve Sielui. Sielui fica envolto, eletricidade cintilando em seus olhos. Ele avança em apenas um segundo. Seu cabelo começa a flutuar no ar. Seu espírito de luta extraordinário havia despertado uma bênção divina. Todos os seus atributos aumentaram em 100, aumentando sua força, agilidade, poder de ataque e resistência. Com baixa resistência, Sheila prepara sua espada, agora cercada por relâmpagos negros. O andarilho comenta que isso parece mais divertido, e convida o humano para uma batalha. Aproximação. Fica surpreso quando vê o protagonista avançar sem aviso, e é atingido pelo golpe de espada de Zilly em seu peito. Sangue jorra do vagante, que parecia invencível para Zilly. Zilly observa-o, com um olhar assassino. Ele desfere diversos golpes no peito da criatura. Fúria estampada no rosto. Uma notificação informa que a durabilidade da arma chegou a 0, e a espada de Gilei está destruída, mas ele a descarta imediatamente. Então, dá um gancho no queixo do vagante, lançando-o a uma grande distância com facilidade. Gilei declara que ele usará isso para ganhar mais experiência, e crescer, mais forte. Ele se aproxima do peregrino, enquanto a fumaça se dissipa de seu campo de visão, revelando que o peregrino havia desaparecido da área. Mas o mesmo peregrino reaparece atrás do garoto, golpeando-o com ataques semelhantes a insetos. O peregrino o chama de humano ignorante, dizendo que ele não passa de uma simples praga, um inseto. Sheila se pergunta se, mesmo depois de tudo isso, ainda não pode derrotar. O peregrino começa a levitar, mas, levantando do chão, gera um ataque elétrico em sua mão, enquanto uma figura gigantesca parecida com ceifador aparece atrás deles, cercada por aura e energia. O errante se despede de Zilly e move sua mão para frente para atacar o garoto. Zilly vê tudo acontecer através de seu olho ensanguentado, até ser atingido pelo ataque e cortado várias vezes, sem ter chance de revidar. Zilly. Ele congela, lamentando em seus pensamentos, perguntando-se se está prestes a morrer. Enquanto o sistema anuncia que o jogador Gilly atingiu 0 de saúde e faleceu, Gilly de repente acorda, levantando-se de uma cama, em uma casa de madeira, ofegante. Suspirando pesadamente, o menino começa a respirar profundamente. Ele se pergunta se ainda está vivo, querendo saber se havia saído do jogo. Mas ele olha pela janela e diz a si mesmo para esperar, questionando-se onde está. Sheila consegue abrir o sistema mesmo nesse lugar. Ele observa que ainda está lá, e parece que ainda está preso no jogo. No entanto, ele se lembra de ter sido morto pelo monstro, e se pergunta por que está deitado ali ileso. Ele examina seu corpo, em busca de ferimentos, mas não encontra nenhum, e questiona o que está acontecendo. A porta se abre, abre-se, e passos femininos entram na sala. Uma garota de cabelo vermelho aparece, segurando uma lâmina. Ela diz a Sheila que ele finalmente acordou. Ambos ficam em silêncio, enquanto ela o vê levantando a camisa. Sheila acena para ela, explicando que ele tinha acabado de acordar. A garota chama por seu avô, Ubu, anunciando que o menino acordou, antes de sair correndo do quarto. Sheila se pergunta o que está acontecendo, e se ele está na vila inicial, mas um velho com braços marcados entra, pegando uma folha do chão. Ele junta as folhas enquanto avança, gritando sobre o que o menino acabou de dizer. A garota pergunta a Sheila se ele tinha morrido. Sheila olha para, confirma, explicando que seu corpo foi completamente perfurado, e se pergunta como ele acabou lá. A garota revela que o avô dela, Bubble, o encontrou enquanto caçava. Ela explica que Sheila estava à beira da morte, mas ainda tinha um fio de vida.
Vubo lhe declara que esta não é uma vila inicial em um jogo, e eles não são NPCs, ou algo como o que Gilly mencionou. Zilly reflete que isso não faz sentido, porque este é definitivamente o mundo do jogo. E algo não está certo aqui. Ele tem uma súbita realização, e diz a si mesmo, para esperar. Seguindo em frente, ele pede que olhem para o sistema, mas tanto o avô quanto a neta simplesmente o encaram. Shilu explica que este é o menu de status do jogo, missão, lista e tela de equipamentos, e ele pode até ver o mapa. A menina pergunta ao avô se o monstro bateu com muita força na cabeça de Jilly, fazendo-o enlouquecer, e o velho. Shilu reflete que ainda não consegue acessar o menu do jogo ou encontrar Xiaomei após procurar, deixando-o desconectado do mundo externo. Frustrado, ele se pergunta como pode sair desse lugar, gritando que só quer voltar para casa. Mas Rubo lhe diz que ele não pode sair, porque quem entra no deserto Latínia é amaldiçoado a permanecer lá para sempre. Ele explica que o deserto é vasto e, enquanto alguém pode pensar que poderia encontrar uma saída, não há saída. A garota conta como anos atrás, ela e seu avô viajaram para o continente Argama para matar um dragão, mas enfrentaram uma tempestade. Quando acordaram, eles estavam aqui. O avô dela disse que este era o lendário deserto de Latinéa, capaz de prender até mesmo deuses. A única maneira de conquistar a liberdade é localizar o palácio do deus Keblo, pois este deserto é uma masmorra sem saída. Muitas pessoas procuraram uma saída do palácio de Kebli, mas a maioria nunca retornou viva. Depois, as pessoas aceitaram seus destinos e pararam de procurar, escolhendo viver aqui em vez de arriscar a morte. Sheila encara a frente com determinação, mas Wubei lhe coloca a mão em seu ombro e diz que todo ano, novas pessoas chegam aqui, mas ninguém encontrou uma saída. Ele aconselha o garoto a aceitar sua realidade, dizendo que seria melhor para ele e que sua neta, Sally, o levaria para explorar a cidade depois que ele descansasse um pouco. Jilu reflete que está dentro do jogo, e isso parece um mangá ou um isekai deste gênero, mas uma notificação do sistema anuncia que ele recebeu uma nova missão. A missão declara: os estados, vingar a partida do deus Kebli, e pede-lhe para aceitá-lo. A tarefa exige que ele ganhe a proteção do deus Kebli e remova seu selo. A condição é localizar o palácio do deus Kebli no deserto de Latínia e derrotar o monstro Nabuz para libertá-lo. E a recompensa era a chave para desbloquear o selo do deserto de Latínia em um campo aberto de grama. Dilui reflete que não sabe como acabou ali, mas agora finalmente encontrou uma maneira de sair. Ele precisa localizar o palácio do deus Kebli e derrotar o monstro Nabuz. Depois disso, ele finalmente poderá sair deste lugar. Sally chama o nome de Gilly. Gilly se levanta e olha para a menina em pé perto de uma árvore. Sally pergunta o que ele está fazendo ali e diz que esteve procurando por ele em todos os lugares. Gilly pede desculpas e explica que só queria ficar sozinho, então decidiu dar um passeio. Então, ele olha para frente, apontando e perguntando se é o deserto de Latinéa. A garota acena com a cabeça, dizendo que é parte dele. No entanto, ela explica que a cidade deles agora está cercada pelo deserto de Latinéa, que se estende infinitamente em todas as direções. Gillo olha ao seu redor. Ele se pergunta como deve encontrar o palácio do deus, Kebli, e Sally pergunta se ele realmente vai tentar. Gillo reflete que sim, ele tem que deixar este lugar, custe o que custar. Sally diz que não há palácio, é apenas um boato, e ele vai morrer se não desistir. Mas Gillo começa a andar, ignorando Sally. Ele diz que já morreu uma vez, então deve encontrar o palácio dos deuses para voltar para casa. Ele diz a Sally para voltar para a cidade com ele. Sally caminha ao lado de Ziri calmamente, perguntando se ele vai mesmo procurar o palácio. Ziri apenas acena com a cabeça. A garota continua, dizendo que o deserto está cheio de monstros fortes, e que nem o avô dela conseguiu derrotá-los todos. Sheila diz a ela que ele é forte o bastante, então ela não deve se preocupar. Mas algo os atinge, com múltiplos cortes surgindo de cima. Sheila vê tudo através dos olhos dele. Eles são atingidos por uma explosão, destruindo o chão abaixo deles. Várias pessoas se aproximam deles. Um grupo de indivíduos bem vestidos. O líder do grupo diz que a presa caiu na isca. Zilly protege o rosto com o cotovelo e pergunta o que está acontecendo. Ele observa as pessoas ali em pé, percebendo que Sally foi atingida e está sentada no chão. O líder dos homens diz que ela usou uma gaiola de chamas para bloquear suas lâminas. E cumprimenta Sally novamente. Sally pergunta por que Boban está lá novamente. Sheila questiona o que está acontecendo e por que estão atacando-o. Sally explica que há algo mais assustador do que os monstros. Bandidos, porque eles não caçam no deserto, em vez disso, roubam outras pessoas. Eles são um grupo de indivíduos horríveis que caçam humanos para sobreviver. E Boban ri, segurando duas lâminas negras, uma em cada mão. Sheila pergunta que tipo de habilidade é essa. Boban diz que da última vez ela conseguiu escapar, mas desta vez, eles não cairiam no mesmo truque. Sally libera chamas de seu corpo em um. Ela diz a Gyula para voltar e chamar o avô dela para ajudar porque ela vai detê-los. Wubuli fica na frente de sua casa. De repente, um raio cai do céu. O velho continua a caminhar. Ele se pergunta se outra tempestade está chegando. Ele volta para casa carregando plantas, mas ele nota que Sally já deveria ter retornado da cidade a essa altura. Enquanto isso, Bolvan diz que não deixaria eles alcançarem o velho. Ele aponta que Sally sabe que seus feitiços são ineficazes, e sugere que ela se renda obedientemente a ele. Se o fizer, ele pode considerar deixar Sheila ir. Sally grita que não há chance.
Boban diz que ela será culpada por qualquer coisa que acontecer a seguir. Sally grita para Sheila parar de hesitar e fugir imediatamente. No entanto, Gilu diz não. Sally questiona sua decisão. Gilu diz que não é alguém que abandona seus amigos, mesmo que eles se conheçam há pouco tempo. Então, não há nenhuma chance dele fugir enquanto ela se arrisca aqui. Boban agarra Gilly pelo rosto com a mão e o joga contra a parede para machucá-lo. Sally se aproxima, gritando por Gilly, mas Boban diz que ele é apenas um pedaço de lixo e questiona por que está agindo de forma heróica, dizendo coisas assim. Ele diz que Gilly não devia usar palavras, mas sim sua própria força. No entanto, Gilly agarra o braço de Boban. Ele pergunta se Boban acha que ele é forte enquanto o empurra para longe. Então, ele questiona se Boban achou que poderia emboscá-los, dando um soco em Boban. Boban mal desvia e recua. Com o braço agora ferido, Boban xinga, dizendo que Gilly deslocou seu pulso com tanta facilidade. Gilly reflete que Boban foi rápido, mesmo com vários pontos adicionados à agilidade, e ainda assim, Boban conseguiu desviar facilmente de seu ataque. Sally pergunta se Gilly está bem, e ele confirma. A garota pergunta o que Boban realmente quer. Boban grita, dizendo que já disse muitas vezes. Ele quer que Sally seja sua namorada. Sally diz que já disse a ele que é impossível. Sheila pergunta se ele fez tudo isso apenas para torná-la sua namorada. E a garota? Boban pergunta se Cello é o namorado de Sally, e se está sendo rejeitado por causa dele. Sally questiona do que ele está falando, e diz que são apenas amigos. No entanto, Boban não acredita nela, e diz para ela parar de inventar desculpas. Ele grita para Chile lutar como um homem e parar de se esconder atrás de uma garota como um covarde. Ele declara que se Chile vencer, ele vai parar de atormentar Sally. Uma missão aparece para Chile, instruindo-o a derrotar o assassino das sombras, Boban. A recompensa pela missão é um mapa antigo de Latneia. Sheila se pergunta sobre esta missão secundária, e percebe que a recompensa do mapa poderia ajudá-lo a sair deste lugar. O garoto grita que aceita o duelo. Boban prepara suas lâminas, e diz que era isso que ele queria ouvir. Seus subordinados perguntam se Boban está falando sério, alguns deles soando invejosos. Enquanto isso, Sally pergunta se Zele tem certeza disso, já que não há como ele derrotar Boban, que é forte e conhecido como o Assassino das Sombras. Zele pergunta sobre o Assassino das Sombras, e se ele é realmente forte. Sally confirma, explicando que Boban usa o poder das sombras, o que lhes dá não apenas vantagens de velocidade. Seu equipamento infundido com sombras tem ataques poderosos e grande força, que poderiam facilmente matar Gilo. No entanto, Gilo se aproxima, perguntando se é só isso, já que ele já morreu uma vez. Ele avança, dizendo que neste ponto, fará o que for preciso para sair deste lugar, indo direto para a batalha com Boban. Gilo tenta acertar um golpe em Boban, mas perguntando-se por que não pode ter uma vida pacífica como antes. Ele diz a si mesmo que só precisa derrotar Boban para conseguir o mapa e sair. Mas Boban desvia usando sombras. Zilly transforma seu golpe falhado em um chute direcionado para o lado de Boban's cabeça, mas Boban simplesmente se inclina para trás, esquivando-se do chute enquanto ri. Ele então prepara suas adagas para o próximo ataque. Os dois se enfrentam enquanto Sally observa. Boban provoca Sally, perguntando se é desse fraco que ela gosta. Sheila se pergunta por que Boban não está atacando, e se seu plano é apenas se defender. Sally incentiva Sheila a ir embora e encontrar o avô dela, Bubuli, pois só ele pode parar Boban. No entanto, Sheila diz que ele não vai deixar Sally para trás. Surpresa! Surpreendendo-a, Gilas diz que esta é uma luta que ele deve ter, e se ele vencer, eles podem deixar este lugar. Sally pergunta o que ele quer dizer com deixar este lugar. E o que derrotar Boban tem a ver com sair? Gilo reflete que desde que entrou no jogo, ele causa nascer das Alzheimer's. Nada faz sentido, ele não consegue deslogar, já morreu e reviveu, e agora precisa derrotar Boban. Tudo desde o início parecia estar levando a este evento específico. Boban chama a atenção de Gilei, jogando suas armas no chão, para prendê-las lá. Ele diz a Gilei para parar de sonhar acordado no meio de uma luta, perguntando se ele está com medo, porque agora é tarde demais para isso. Gilei pergunta por que ele teria medo de um covarde, que nem ousa atacar. Boban diz que não quer atacar alguém fraco e desarmado. Como esta é uma luta entre dois homens, deve ser justa, ele diz, pegando uma espada do chão. Ele joga a espada em direção a Gilly. A espada gira no ar até alcançar seu alvo. Gilly simplesmente a pega com a mão sem hesitação. Boban diz que não quer que Sally ou seus subordinados pensem que ele está intimidando alguém. Os subordinados de Boban comentam que ele finalmente está ficando sério, o que significa que ele está. Enquanto isso, Sally permanece em silêncio, observando a confrontação. Zilly diz que não esperava que Boban lutasse de maneira justa, considerando os ataques furtivos anteriores. Boban responde que aqueles não foram ataques furtivos, mas reações instintivas, e Gilly apenas concorda, preparando-se. Zilly diz que eles terão uma luta justa a partir de agora. Ele reflete que deve derrotar Boban para conseguir o mapa a todo custo. Boban pensa consigo mesmo que agora mostrará a Gilly a verdadeira força de um assassino das sombras. Assim, Gilly se prepara, fazendo um movimento contra Boban, usando sua espada. Boban, por outro lado, simplesmente sorri e salta no ar, fundindo-se com as sombras. Gilly fica surpreso com este movimento do oponente, e Boban prepara um ataque com sua espada banhada em sombras.
No entanto, Sheila consegue bloquear o golpe usando sua outra espada, dada a ele por Boban. Sheila está sob pressão pelo ataque e se concentra totalmente em defender, mas Sally o chama e avisa de um ataque por trás. Enquanto um clone de Boban se prepara para atacá-lo também, Gilly se vira e defende-se do golpe do clone, contra-atacando enquanto Boban prepara seu golpe. O clone de Boban ataca-o de cima com a espada das sombras, mas desaparece quando o verdadeiro Boban está acima de Gilly, pronto para atacá-lo furtivamente. Gilly o amaldiçoa mentalmente ao perceber o ataque, e Sally tenta chamar sua atenção de volta para a luta. No entanto, seu ombro é cortado por Boban com a espada das sombras. Sua vida diminui em 300, restando apenas 700, e se cair abaixo de 300, a missão falhará automaticamente. Boban recua e diz a Gilly para simplesmente desistir, porque ele não poderia derrotá-lo. Gilly o porém levanta-se, dizendo que não poderia desistir, enquanto o sistema pergunta se ele quer curar a ferida usando suas habilidades. O jovem olha para a tela, maravilhado. Então ele diz que sim.